Bem, vamos lá, gente. Boa tarde, né? Para quem eu já dei aí, Larissa, Sueli, Rebeca, Kailane. Gente, a nossa aula de sociologia hoje, nós vamos trabalhar em cima do livro, porque o que a maioria tem é o livro, né? Então, nós vamos buscar fazer uma aula usando da melhor forma possível o livro e vocês podendo fazer anotações e algumas outras questões também. Deixa eu só ver aqui como é que a câmera está, que ela falhou aqui para mim. Mas enquanto eu vou vendo isso, o assunto da nossa prova, anote aí no caderno ou marque no livro, ele está na página 249, tá bom? Vamos lá? Página 249. Tem exatamente o mesmo tema que eu coloquei na chamada para essa live. 249. Aproveitando nesse tempo político, né, domingo são eleições, nós resolvemos, eu, o Kelton, o Emílio e a Cândida, são os professores de primeiro ano de Sociologia, nós resolvemos trabalhar esse assunto que é de suma importância, não é isso? Nós tocarmos um pouco sobre como é que a política, né? Eu aqui não tenho nenhuma pretensão de fazer defesa da política A e da política B, tá bom? Não quero aqui que você siga o que eu penso de forma nenhuma. Quero que você tenha uma pequena compreensão nessa aula, olhando para o livro, fazendo as devidas leituras, de como funciona essa relação política, poder e Estado. Tá bom? Vamos ler o primeiro parágrafo, por favor? Página 250. Quando você pensa em política, o que vem à sua cabeça? Provavelmente algo relacionado ao governo, às pessoas que administram a cidade, o Estado ou o país. Talvez você pense em eleições, candidato, voto. Talvez tenha uma opinião desfavorável sobre a política. Muita gente, quando ouve falar em política, logo pensa em corrupção. Então, assim, a primeira coisa que nós devemos colocar para vocês, que são mais jovens e estão vendo, nasceram nesse mundo de fake news, de corrupções A e corrupções B, ladrões de vários espaços políticos, independente do partido, gente roubando para todo lado. É importante você entender que política não é isso. Isso, infelizmente, faz parte da política. É que o livro que não deveria. Política deveria ter a ver com ética, generosidade, honestidade, empatia, respeito. Política deveria ter a ver com isso. Política não foi criada em seu nascedouro grego ou outro que queiramos dar para ser um canal, né, de corrupção, de engano. Política não foi criada para ser sinônimo de corrupção. Mas, infelizmente, quando nós falamos sobre política, na maioria das vezes vem roubo, miséria, enganação e etc. Então, a primeira questão que o livro quer colocar é trazer para o jovem, o adolescente, no seu caso, ou quem estude política, a visão correta do que é política. Certo? E o que seria essa visão correta do que é política? É compreender que política ela é ou ela faz parte das relações sociais dos indivíduos. Ela tem a ver com você, ela tem a ver com o seu vizinho, ela tem a ver com a sua rua, com a sua casa, com a sua escola. Política tem a ver com tudo isso. E quando você não entende ou apenas rejeita, vou votar em qualquer um meio que todo mundo é ladrão, isso é o que as pessoas que fazem política de forma errada querem que você pense. Todo mundo é ladrão, então vota em qualquer um, vai dar a mesma coisa. Quando você vê seu pai, seu avô, sua mãe ou um vizinho seu que já é adulto e vota com essa frase, infelizmente ele foi vencido pelo cansaço. E acredita que votar para qualquer um vai ser a mesma coisa e não é verdade. Nós ainda precisamos ter ética, tá bom? Aí o segundo parágrafo, mas você já pensou em quantas coisas boas na sua vida foram conseguidas por causa de política? A luta política conseguiu que a mulher votasse, conseguiu leis melhores, por mais que não sejam cumpridas para o universo feminino. A política conseguiu
escola pública, algumas de qualidade e outras não. Ou seja, política é aquilo que vai interferir diretamente na sua vida. Quer você participe, quer você não participe. Então, é uma certa ignorância educacional, familiar. Duas coisas, é ignorância educacional e familiar. Acreditar que política não vai resolver nada e acreditar que política todo mundo é ladrão. Essas duas frases, elas enfraquecem a política e fortalecem a má política. Enfraquecem a boa política, que é aquela política que você precisa lutar pelos seus direitos, que você precisa colocar, e aí lutar pelos seus direitos. Nós vamos chegar nisso na segunda ou terceira aula, eu acho que nós teremos 2 ou 3 aulas. Por que ainda nessa introdução é preciso você entender que política é importante? Porque quando seu pai, sua mãe, seu vizinho elege um prefeito, um vereador, que é o que nós vamos fazer agora, você está delegando poderes a ele. Delegando poderes a ele, para, em seu nome, tomar decisões. Se o voto for associado a esta frase, ele toma uma proporção muito mais próxima de mim, trazendo a responsabilidade que eu preciso ter, que meu pai tem que ter, que a minha mãe tem que ter, que a minha avó, que meus familiares têm que ter. Por quê? Porque ao depositar o voto ou digitar ali na urna eletrônica o meu voto, eu estou autorizando esse vereador, esse prefeito, decidir situações públicas, que é política, saúde, educação, segurança, a pavimentação da minha rua, melhorias para eu conseguir comprar uma casa, na minha escola. Eu estou delegando a ele para que ele fale em meu nome. Aí fica uma pergunta: você delegaria algo a alguém que você não conhece? Sua mãe, precisando trabalhar, deixaria você com desconhecido? Delegaria a um desconhecido? Acho que não. A sua vida? Não. Normalmente as mães não fariam isso. Então, quando se vota, se delega a outra pessoa para fazer por você, tomar decisões por você. Então, é muito importante compreender. E a pergunta do livro é muito interessante. Foram conseguidas por lutas políticas. Todas as melhorias, todas, elas são base de lutas políticas. Sejam lutas políticas travadas na rua, e aí não vamos entrar no mérito aqui de concordar com lutas políticas mais agressivas ou não, ou fica, nós temos na época da Revolução Industrial, nós temos os ludistas e os cartistas. Ambos faziam política. O que são isso? Na época da Revolução Industrial, você tinha a mudança de homens por máquina. No início da Revolução Industrial na Inglaterra e depois nos Estados Unidos aconteceu da mesma forma. E você tem 2 grupos que lutam politicamente pela sociedade. Os ludistas eram quebrando as máquinas, destruindo as fábricas. Gerou algum efeito? Gerou, no seu modo de luta política. E os cartistas, como o próprio nome já sugere, escreviam cartas e buscavam resolver as questões de forma dialogar com os poderes políticos. Não desmerecendo nenhum dos tipos aqui apresentados e conhecidos até hoje, o importante é que se lute por aquilo que você entende que é direito. Seja direito étnico, seja direito de gênero, seja direito religioso, seja direito civil, social, independe. O importante é que haja uma luta política. Aí nós temos o último parágrafo da página 250. A ciência política ajuda a entender como funciona o governo e as leis que regulamentam a vida dos cidadãos. Como você e seus colegas, e de que maneira os cidadãos se organizam para atuar politicamente. Ou seja, uma das ferramentas políticas de uma escola é um grêmio, que muitas vezes o grêmio vira só um lugar de escutar música, de namoro, de bagunça juvenil, o que não é ou não deveria ser.
Grêmio é a primeira base política que muitos jovens têm acesso. É ali pelo Grêmio estudantil que ele vai lutar por merenda escolar melhor, por uma escola mais climatizada, por professores que cumpram o seu horário. O Grêmio deveria ter uma força política se estiver nele pessoas que pensam politicamente os seus direitos e os seus deveres. Política não só fala de direitos, política é direitos e deveres. O Grêmio também luta para que os jovens assistam aula, para que respeitem os professores, para que cumpram o seu horário de entrada na escola, para que venham vestidos de forma correta que a escola pede. Então, o Grêmio ele luta por direitos e deveres. Acredito que para muitas pessoas, jovens, o Grêmio foi a porta de entrada no mundo político de luta pelos seus direitos. Para muitos isso é só uma brincadeira, para outros isso é bem mais sério, tá bom? Importante é que você, com essas aulas que não serão muitas, compreenda que a política não pode ser delegada aos outros, porque você faz parte disso, tá bom? E, claro, se você delega que as pessoas decidam algo por você, eu estou dizendo que você está delegando poderes. Poderes, nós temos legislativo, temos judiciário e temos o executivo. Isso nominalmente falando, né? Mas nós temos outros poderes, nós temos os poderes que são conhecidos como poderes paralelos. Né? Nós temos a mídia, nós temos as milícias, nós temos o tráfico, mas poderes institucionais, porque institucionais são legislativo, executivo, judiciário. Tá bom? Dentro dessa democracia em que vivemos, porém, quando esses poderes não funcionam, você tem poderes milicianos, poder de tráfico, você tem poder religioso, você tem vários poderes, mas não é a nossa discussão aqui agora, pelo menos. Então, se você delega poder a alguém, ou a um grupo, ou a um desses poderes que eu te falei, judiciário, executivo ou legislativo, eles vão influenciar diretamente na sua vida, no seu cotidiano. Primeiro parágrafo da página 251. O conceito fundamental de ciência política é o conceito de poder, segundo a definição do sociólogo alemão Max Weber. O centro da atividade política é a busca pelo poder. Para Weber, a política é a luta por participar do poder ou influenciar sua participação. Ou seja, para o sociólogo Max Weber, política ou ciência política, ela tem a ver com poder, com a relação de poder. Quando você está lá no Grêmio, eu estou pegando aqui o exemplo mais próximo de vocês, quando você faz parte de um Grêmio estudantil de uma escola, você exerce autoridade por quem te elegeu para o Grêmio. Quem te elegeu para o Grêmio, te elegeu para que você falasse em nome dos alunos, para a escola, para a direção, para a Secretaria de Educação, e lutasse por eles. Então, alguém te delega poder. Então, por isso que a ciência política, o Max Weber, por exemplo, ele relaciona essa participação em ou você vai exercer o poder, ou seja, ser um líder estudantil, ser um deputado, um prefeito, alguma coisa, ou você vai organizar grupos que têm sindicatos, associações e outras coisas para influenciar quem decide. Então, de alguma forma, você vai estar engajado politicamente. Essa é a intenção. Essa é a direção que, pelo menos, todos os jovens deveriam ter. Engajamento político. E aqui volto a dizer, eu não irei nessas aulas fazer defesa de política A ou B, direita, esquerda, centro, porque não é o meu papel. Meu papel aqui é que você entenda o que é política. As políticas direita, esquerda, centro, progressiva, e seja lá qual for, elas têm suas ideologias, no que elas acreditam, no que elas pensam. Isso é outra discussão que podemos fazer em outros momentos, tá bom? Mas o momento agora é você entender
que a política faz parte da sua vida, que ela é importante, que as pessoas querem que você entenda que tudo é roubalheira, não tem ninguém honesto, que é uma mentira, que elas querem que você não perceba que tudo que é feito lá vai resvalar ou vai vir para você, e que você não entenda que você votar ou escolher alguém é você delegar poderes. Essa nossa primeira aula é para compreender um pouco disso. Lá embaixo, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, marque aí, da página 251, você vai ler mais uma fala sobre o Max Weber, que diz: chamou de dominação a probabilidade de encontrar obediência em um grupo de pessoas. A dominação, para durar, precisa ser legítima. Isto é, precisaria, de alguma forma, convencer, convencer as pessoas de que é certo obedecer. As pessoas podem se convencer por motivo diferente. Weber identificou 3 principais tipos de dominação legítima. Elas são, aí nós vamos ver quais são. Por exemplo, vamos pegar o princípio, nós estudamos que política ela é necessária e é importante. Entendemos que política ela não pode e não é associada a roubo, furto, dinheiro na cueca, dinheiro... Não, isso não é política, isso é má política. Isso é a esculhambação que alguns fizeram com a política, tá bom? Política é algo sério, política é relacionamento, política é lutar por direito, política é reconhecer seus deveres, política é saber o que é ético, política é ter empatia pelo ser humano, isso é política. E você não tem como fugir da política, tá bom? Aí, continuando aqui, o Max Weber diz que política tem a ver com poder, e é verdade. Por isso que essa aula é política-poder. Só que o Weber diz que quando você delega poder, você aceita ser dominado. Entende? Quando você vota em alguém, e esse alguém vai representar você, e esse alguém vai tomar as decisões por você, esse alguém vai dominar sobre você. Você está dando autorização para alguém te dominar. Por isso que existe também a política anárquica e outros movimentos parecidos que não acreditam nessa dominação, mas isso é outra coisa que nós vamos fazer lá na frente. O Weber, na página 251, ele aponta 3 razões por que alguém concorda em votar em alguém que vai dominar sobre ele, tomar decisões sobre ele. Primeira razão seria a dominação tradicional. Quando se obedece, porque sempre foi assim. É um hábito tão forte que nos pareceria estranho nos desviarmos dele. Muitas monarquias, por exemplo, foram e são legítimas pela tradição. Obedecer ao rei, à família, já se tornou parte da maneira de viver daquelas pessoas. Os súditos achariam estranho viver de outra forma. Em algumas religiões é comum que os fiéis obedeçam ao líder espiritual. Ou seja, o Max Weber traz para a discussão de que uma das razões do ser humano, o indivíduo, eu e você, delegarmos poder a alguém dominar sobre nós é a tradição. Sempre foi assim. Então, eu concordo também, tá bom? A segunda dominação seria regional legal. É a dominação que se baseia na crença de que é correto obedecer à lei. Não porque a lei seja inspirada por ordem ou crença divina, ou porque se concorde com todos os detalhes de todas as leis, ou porque obedecer seja sempre seu interesse, mas porque a lei deve ser cumprida. Para entender o que seria a crença na lei, basta pensar no que consideramos uma sociedade moderna. Um bom funcionário público. Um bom funcionário público deve ter conseguido seu emprego por competência técnica. Deve sempre seguir o que diz a lei e deve aplicá-la igualmente a todos os cidadãos, sejam eles brancos, negros, ricos ou pobres. Da mesma igreja, sejam ou não, do mesmo partido ou não. Esse funcionário público corresponde ao ideal da dominação regional legal. Regional legal é você acatar porque a lei diz assim. Tá bom? As leis regionais, sejam elas
leis da prefeitura, leis distritais, leis estaduais ou leis federais. É por isso que eu aceito a dominação, porque eu acredito que as leis elas devem ser obedecidas e eu respeito as leis. Se a lei diz que o prefeito tem autoridade e o governador de decretar lockdown por causa de uma pandemia, por que eu respeito? Porque eu respeito a lei. E se a lei deu autoridade a ele, e eu, como votante, votei nele ou não, mas eu entendo pela lei que eu tenho que fazer o que ele disse. Eu posso nem ter votado nessa autoridade, mas eu me submeto porque eu compreendo que as leis regem essa sociedade. Então, se a lei que rege a sociedade, mesmo eu não tendo votado naquele governante, elegeu aquele governante, e este governante decretou que eu ande de máscara, eu posso discordar da máscara, eu posso discordar do governante, mas eu uso e seguirei. Por quê? Porque eu cumpro a lei. Eu entendo que a lei precisa ser cumprida e não fazer baderna. Então, isso seria a dominação por lei. A terceira é a dominação carismática. É a dominação que se baseia na crença de que o líder político possui qualidades excepcionais, dons extraordinários. Os líderes podem acreditar que o líder é inspirado por Deus. Você tem exemplos bem distintos. Você tem o Adolf Hitler, que foi um miserável, mas que tinha milhares de jovens, milhares, a maioria eram jovens, e adolescentes que morriam por Hitler. O cara era um matador, um sanguinário, um homem do mal, mas pelo carisma do discurso, pela força da oratória e pela capacidade de falar em público, ele conseguiu que jovens morressem por ele se ele mandasse. Por que essas pessoas aceitaram ser dominadas? Foi por uma questão porque sempre foi assim? Não, porque antes de Hitler, na Alemanha não tinha tido nenhum. É porque a lei diz assim, também não era, porque as leis não eram assim. Então, qual tipo de dominação fez com que Hitler dominasse essas pessoas? A dominação carismática. É um cara carismático, sorri, tirava foto com criancinhas e outras coisas mais, e as pessoas o seguiam. Isso acontece muito no campo religioso e político. Muito. Infelizmente. Nós não votamos em ninguém porque ele é carismático, bonzinho e tal, tal, tal. Isso não é opção de voto. Não deveria. Mas no oposto disso, nós tivemos também o Martin Luther King, né, um pastor batista, um homem negro, que foi um dos que mais levantaram a bandeira antirracial lá nos Estados Unidos. Inclusive, o Pantera Negra do filme é inspirado no Martin Luther King, né? Um dos irmãos é Luther King e o outro seria o Malcolm X, os dois irmãos ali do filme Pantera Negra, né? O Malcolm X acreditava que fazer política de confronto era o melhor caminho, o Luther King acreditava que a política do diálogo era o melhor caminho. Eu prefiro a do Luther King, mas respeito a política do Malcolm X, né? Porque só quem sabe o que dói é quem apanha. Então, são dois tipos de fazer política, e Luther King e o Malcolm X fizeram defendendo a mesma causa, os negros. Um era do confronto, de ir para a rua, quebrar tudo e conseguir melhorias. O outro era das passeatas, do diálogo, das mesas redondas. Ambos são exemplos para quem deseja seguir os seus caminhos, tá bom? Hitler não é exemplo de nada, nunca será. É um miserável que não serve para nada, tá bom? E aí, na página 253, nós temos, depois que você aprendeu o que é política, para que ela serve, que ela é importante, que ela tem a ver com você, que ela não é a má política, mas é política. Má política existe, mas não é toda. Depois que você aprendeu que política é delegar poder a alguém, delegar poder para tomar decisões por você. E você aprendeu que delegar poder a alguém é você dizer que alguém vai te dominar, vai dominar sobre você. E se alguém vai dominar sobre você, como você pode aceitar que alguém domine sobre você? De onde veio essa ideia, esse consentimento? O Weber vai ter 3 opções para você escolher. Há sociedades que
entendem que devem ser dominadas por causa da tradicionalidade. Ele dá o exemplo dos reis e rainhas, sempre foi assim, e é estranho não ser. Outro exemplo é o regional, legal, é sobre as leis, e o outro é o carismático. Nós temos exemplos aí. Aí na página 253, primeiro parágrafo, diz: veja como as coisas são mais complexas do que aparentam. Começamos este capítulo vendo que o poder é possibilidade de impor a vontade sobre os outros. Quando concluímos que o poder, que é só imposto, não consegue se estabelecer por muito tempo, descobrimos que aqueles que obedecem precisam de motivos para obedecer. Esses motivos são muito mais complexos do que o medo e a violência. Ou seja, o Weber e os sociólogos também colocam que muitos governantes, eles foram totalitários, tá bom? Eles dominaram não pelo carisma, não pelas leis e não pelo costume, mas dominaram porque dominaram a força, no medo, sabe? Tomaram países, tomaram regiões, são governos totalitários. Eles não entraram por viés carismáticos, não entraram por viés legais, não entraram por viés de costumes e tradições, eles entraram pelo totalitarismo. Ninguém queria, mas eles governaram. Esses governos totalitários, eles não duram muito. Quando diz não duram muito, quer dizer, não são para sempre. Alguns duraram bastante, infelizmente. Segundo parágrafo da página 253 diz: no fim, os dominados não se limitam a obedecer. Eles têm valores, expectativas, exigências que impõem limites ao que exerce o poder. O político que resolve ignorar a questão, afinal, porque essas pessoas me obedecem, corre o risco de descobrir que, com o tempo, elas podem parar de obedecer. E aqui cabe uma reflexão. O escritor, sabiamente, desse capítulo, ele diz o seguinte: o político que está no poder, seja por qualquer que foi o viés, ele não parar para entender por que esse povo me ouve, por que esse povo me delegou poder. Foi por questões de leis carismáticas, porque concordam com o que eu penso, foi por questões regionais. Por que esse povo me obedece e me elegeu? Os políticos que não ouvem ou não buscam entender como chegaram ao poder, fatalmente eles serão retirados. Fatalmente eles serão retirados. Essa é uma das colocações que é feita. E aí nós temos a nossa última conversa de hoje, que é sobre o Estado. Boa parte dos trabalhos de ciência política estuda o Estado. A definição de Estado mais utilizada pelo especialista foi formulada por Max Weber, tá bom? É a mais usada pelo pessoal da sociologia. O Max Weber, ele diz o seguinte: o Estado é o detentor do monopólio da violência legítima em um determinado território. Em outras palavras, o Estado tenta ser a única instituição a qual a população reconhece o direito de, em determinadas ocasiões, praticar a violência. A população aceita essa situação por diferentes motivos, que variam de sociedade para sociedade. Vamos discutir em separado cada uma das definições de Estado. E isso vai ser na próxima aula. Nesta aula, eu quero que você entenda o que é Estado. Estado é um grupo ou uma organização que aquela sociedade decidiu que esse grupo que forma o Estado, tá bom? Legislativo, judiciário, executivo, os políticos que formam o Estado, nós decidimos que eles nos representam e eles têm direito de serem violentos quando for necessário. Se houver baderna na rua, ele pode usar a polícia, ele pode usar... Por isso que há críticas sociais por policiais estaduais, porque o Estado pode, da cabeça dele, usar força quando não deveria usar, ou não usar quando deveria usar. Então, o Estado, ele é um ser a serviço do povo, ou pelo menos deveria, e o povo delegou ao Estado
autorizou, quando votou neles, que o Estado decidisse por eles algumas coisas. Por isso que vocês vão perceber com o tempo que nós temos ideologias que gostam de menos Estado, mais Estado. Eu não sou do caminho de que o Estado tem que acabar totalmente. Eu sou da ideologia de menos Estado. Mas entendo e respeito as pessoas que acreditam num Estado maior e mais forte. Tá bom? Mas isso é assunto para depois, nós vamos falar sobre isso. Você vai ver sociólogos, historiadores, professores de história e de outras, de humanas, acreditando no fortalecimento do Estado e outros acreditando na diminuição do Estado e outros no zerar do Estado. Eu fico no meio termo. Eu acredito que o Estado deva existir, mas ele não deve ter tanta força como muitas vezes ele tem. Mas, muitas vezes, por exemplo, agora na pandemia, o Estado foi a mão que socorreu muitas pessoas. Não somente com auxílio, mas com educação, com saúde. E se não houvesse Estado? Ah, mas se não houvesse o Estado, todo mundo teria condições de fazer sua própria consulta e tudo lá. Será? Se teria, como nós conseguimos que uma sociedade chegue a um nível intelectual, educacional e de saúde que ela não dependa do Estado? Quais os caminhos de depender menos do Estado? São perguntas que vocês precisam fazer. Porque se nós não temos esses caminhos, então nós precisamos do Estado para que nos ajude com saúde, educação e segurança. Mas se nós temos o Estado, nós precisamos que esse Estado ele pense mais em nós do que neles. Então, é uma discussão interessante que você tem que participar, porque você é jovem e você faz parte das novas gerações. Então, não abra mão de entender política. Tá bom? Abraço, muito obrigado. Vou colocar a aula no grupo de vocês. E na próxima aula nós vamos falar sobre a página 253, Estado e as suas divisões. Tá bom? Beijo, gente. Obrigado pela atenção.